Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Dante Luiz Simardi. Eu sou candidato ao processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná no ano de 2022. Eu preparei essa aula utilizando os princípios da função do primeiro grau. E vou traçar um paralelo entre essa função do primeiro grau com a parte prática, que seria o cálculo de uma corrida, do tarifamento de um carro de aplicativo. A gente poderia imaginar uma empresa A e uma empresa B, usando equações diferentes para esse cálculo, e vamos ver como é que ele vai se comportar no gráfico, onde a gente percebe nitidamente a diferença entre o tarifamento das duas empresas. É óbvio que, se a gente considerar ao pé da letra, como se diz, a questão da tarifa, a gente observa que não é só a quilometragem rodada, que muitas vezes o cliente imagina, que faz a diferença. É lógico que é um fator determinante, é óbvio, mas tem pneu, tem motor, óleo, câmbio, a manutenção do carro como um todo, além da remuneração do próprio profissional que dirige um desses dois carros, A função do primeiro grau, ela é definida assim, um f de x igual a um y igual a um ax mais b. Isso a gente já viu, isso já está claro para a gente. Nós fizemos inclusive outros gráficos usando, lógico, a mesma função, mas com outros parâmetros. Que parâmetros são esses? O coeficiente angular, que mede a inclinação da reta com relação ao eixo x, e o termo independente b. Ele acontece quando a função no valor x é igual a zero. Essa função é geral, e como eu disse, eu estou usando muito particularmente essa função, em detrimento de outros fatores. Mas eu acho que para a gente, no sentido prático, vai dar para perceber a inclinação dela e a diferença da tarifa, ok? Eu vou prosseguir com a introdução formal da aula. Então, aqui a gente tem o nono ano, a nona série do ensino fundamental do Estado do Paraná, certo? A função do primeiro grau é conhecida também como uma função afim, são sinônimos, dependendo do texto, ou do autor. E aqui eu tenho, então, descrita a minha função do primeiro grau. Vejam que a variável em x, ela tem expoente 1, só para lembrar, caracteriza bem a função do primeiro grau. Ou seja, eu tenho a hipótese, aqui eu tenho a descrição, eu tenho a empresa A que calcula a sua tarifa por essa equação, y1 igual a 2x mais 1 mais 3, e tenho a empresa B que usa essa função, x2 mais 3, certo? y1 e y2, dependendo do valor de x, são calculados, nesse caso, em reais, é um valor monetário, E a distância percorrida, eu estou atribuindo a variação. Então, um carro pode correr 10 km, outro corre 100, e assim vai oscilando a função de acordo com a quilometragem percorrida. 3 e 3, o que é 3 e 3 e por que eu usei 3 e 3? O valor 3 é o termo independente, aqui eu estou caracterizando ele como uma bandeirada inicial da corrida. O que é isso? O carro está parado lá, se sentar um passageiro no carro e teoricamente ele não andasse nenhum metro, o passageiro teria que pagar ao motorista R$3. É a bandeirada inicial da corrida. O cara começou a rodar, pelo menos R$3 ele tem que pagar. E essa distância aqui é somada, ao termo independente e dá o valor da tarifa do percurso que o carro fez, ok? Para eu continuar a minha atividade, eu vou plotar dois pontos para as duas funções, vou usar os mesmos pontos. A fx1, que é igual a 2x1 mais 3, vou fazer uma tabelinha aqui já bem conhecida dos alunos, fx1 e o valor de x1, eu vou zerar o primeiro ponto, fazendo x1 igual a 0, a minha função vale 3.
Depois eu zero fx1 e vou ter como resultado menos 3 meios. São 2 pontos para 2 retas. Desculpa, 2 pontos numa reta, né? E eu vou fazer a mesma coisa para f de x2, que é igual a x2 mais 3. Observem que vai haver uma possível similaridade entre as duas, né? Já que eu vou zerar também, como eu zerei no primeiro termo, e vou obter 3 para a função também, no caso da bandeirada. E quando eu atribuir 0 para a função em fx2, o resultado dela vai ser menos 3. Eu só preciso de 2 pontos para cada equação. E vou ter uma reta então, né? Vejam aqui, eu vou deixar um pouco nesse ponto do gráfico, porque aqui eu só estou repetindo a instrução de usar 2 pontos, né? Certo, gente? Bom, a aula prossegue. Eu vou precisar do slide novamente. Isso aqui é um parâmetro, né? Que a gente vai utilizar agora para a confecção do gráfico. Certo? Vejam bem, ó, plano cartesiano, estou usando como um recurso pedagógico, eixo x para os quilômetros e y o valor da corrida. Aqui eu tenho a função da companhia A, 2x1 mais 3. A gente já plotou os pontos. Quando a função é 0, quando o x é 0, a função vale 3, e quando a função é 0, x vale menos 3 meios. Está aí o ponto plotado. Eu passo agora para a segunda função, onde eu tenho um gráfico. Vejam que a bandeirada é a mesma, né? Só que aqui, em vez de ter para a função x igual, para a função ser igual a 0, eu tenho o ponto menos 3. Essa é a função da função 2, né? Da companhia B. E no exato momento seguinte, eu tenho os 2 gráficos. Observem que eu tenho agora, no visual eu consigo perceber que a companhia A, ela cobra mais caro pela corrida. Por que que eu posso comprovar isso? Porque para 1 quilômetro de deslocamento, se eu levar esse número até o gráfico, vejam que para a corrida da companhia B, a corrida daria R$4, correto? E se eu levasse o mesmo quilômetro para a companhia A, ela daria R$5 o preço da corrida. E para fechar esse entendimento, eu vou pegar uma nova quilometragem, vamos supor 2 quilômetros. Vejam que aqui eu posso trabalhar graficamente ou na parte do cálculo, não tem problema nenhum. É até mais agradável a gente trabalhar com o gráfico, porque a gente percebe na hora, sem fazer o cálculo, a variação dos valores. Então, se eu pegasse para 2 quilômetros, a companhia B daria uma corrida de R$5. Mas observem que para a companhia A, esse valor já extrapola, ele iria a R$7, né? Aqui seria 7 no plano cartesiano. Certo? Deixa eu passar o próximo slide para eu concluir a minha aula. Então, a gente viu nessa aula uma aplicação prática da função do primeiro grau no cálculo de um tarifamento de uma corrida de aplicativo para uma empresa A ou para uma empresa B. Outros fatores associados seriam aqueles que a gente já comentou acerca de outras variáveis que acontecem no sistema, né? E aqui eu apresento como fechamento também uma sugestão de atividades. Vocês podem olhar no capítulo 2 da unidade 9 do nosso livro didático, as atividades 1 a 4. Aqui um link do Khan Academy, que eu escolhi também para funções do primeiro grau. Só lembrando a vocês de se registrarem no @escola, tá? Muito próprio, para vocês registrarem a atividade de vocês. É isso, gente. Muito obrigado. Sorte para todos.